rascunho. A melhor maneira de você começar um rascunho no Clip Studio, claro, utilizando a ferramenta aqui lápis. Para você chamar a ferramenta caneta ou lápis no Clip Studio, você pode chamar através de uma tecla de atalho. Você aperta a letra P, você tem a caneta. Se você apertar a letra P novamente, ele muda para a ferramenta lápis. Okay? Na ferramenta lápis, você tem vários tipos de lápis aqui, que já pré-configurado. Uns são mais esfumaçados, outros têm um comportamento com a aparência mais de lápis mesmo. E isso aqui é uma questão opcional, dependendo do tipo de rascunho que você vai fazer, você pode se sentir visualmente mais agradável com um ou com outra ferramenta. Tá? Para você fazer um rascunho, um bom rascunho, você precisa ter, primeiro você precisa ter referências, né? Boas referências. Porque como que você vai criar algo do nada se, né, a sua mente ainda não está alimentada, vamos dizer assim, com várias referências. Quando a gente olha esses artistas mais experientes, que eles conseguem pegar um papel em branco e criar personagens assim do nada, personagens incríveis, e você fica pensando, poxa, eu também vou fazer isso. Aí tu pega um papel em branco, aí tu fica tentando criar um rascunho, e aí não consegue, não sai nada, e você, poxa, por que ele consegue e eu não consigo? Se você pudesse pegar a vida desse profissional, desse artista, e voltasse a fita, você ia ver ele, né, algum tempo atrás, fazendo o quê? Copiando. É assim que um artista que consegue criar tudo do nada, ele cria, ele desenvolve, ele se condiciona a isso no início o quê? Copiando. A pessoa que cria muito bem, com certeza ela copiou muito bem também. Porque copiando ilustrações, você, na verdade, você está adquirindo e absorvendo referências, né, de formas, referências de traço, referências de todo tipo de assunto, e isso que vai te dar condições depois de você pegar uma folha em branco como essa aqui e você criar coisas do nada. Entendeu? Você criar personagens, aquelas linhas de referência, você começar a criar personagens e criar aspectos diferentes, posições, né, como é que ele vai estar se comportando. Isso é um rascunho. Você está aqui ainda definindo como que vai ser o personagem. Fazendo algo bem simples aqui, nada elaborado, nada muito rebuscado. Mais ou menos, tá vendo? É um esboço. Aí vamos supor, o personagem tem que ter uma roupa comprida, né? Um casaco, alguma coisa assim. Aí você começa a acrescentar esses detalhes, como que é um casaco. Você pode apagar. Eu prefiro usar essa borracha aqui mais esfumaçada quando eu estou fazendo rascunho. É melhor. E aí você vai definindo os detalhes do vestimento do personagem. Aí, por exemplo, como que eu sei que um casaco eu posso fazer esses traços dessa forma aqui? Porque eu já, com certeza, né, já observei várias fotos também e até ilustrações de casaco estilizado a cartoon, alguma coisa assim. E isso você pode fazer a sua própria interpretação dos traços que você
em alguma vez na vida você copiou ou você observou com cuidado e você acaba tendo essas referências. O rascunho, ele não, você não tem a obrigação de fazer traço certinho, tudo perfeitinho e tudo. Por exemplo, eu poderia achar que a cabeça desse personagem está muito grande. Imagina, poxa, a cabeça desse personagem acho que ficou muito grande para o corpo. É uma questão de ajuste. No papel, o que você faria? Pegaria a borracha, apagaria ou o corpo ou a cabeça e faria um corpo maior ou apagaria a cabeça para desenhar ela menor. Mas já que a gente está no ambiente digital, a gente tem certas facilidades. Pega aqui a ferramenta Laço, por exemplo. A hora que a gente está trabalhando com rascunho, é um desenho definitivo. Letra K, você chama a ferramenta de movimentação de camada. E aí eu posso, não somente mudar o tamanho, posso deslocar, posso ver se a cabeça não está bem colocada, ou se ela está muito grande, eu posso diminuir um pouco. Isso tudo ainda no rascunho. Você tem que ter uma visão do personagem geral, assim. Ajuda também essas ferramentas de inversão aqui. Você vê o desenho ao contrário, o teu cérebro consegue perceber coisas que na visão normal ainda você não está percebendo. Você pode também virar de cabeça para baixo para dar uma olhada no personagem, é como se você estivesse olhando ele de outro ângulo. Então você tem uma percepção muito melhor dele e até o programa oferece essas ferramentas aqui. Aí continuando no rascunho. O único traço não precisa ser certinho, pode ser esse traço meio rabiscadão mesmo, não tem problema. Presta atenção, ó, se esse braço aqui, e aqui a gente imagina dentro do personagem uma estrutura. Aqui é onde faz como se fosse o ombro dele, né? A junta aqui do osso. Tá vendo? Tem uma estrutura aqui dentro. Você não precisa desenhar essa estrutura, mas você precisa entender o posicionamento dela. A grossura desse braço aqui. Esse braço não pode ficar tão fininho. Imagina, um braço grosso, outro fino. Isso não pode acontecer. Então, o personagem precisa estar harmônico. E aí, quando você vai desenhar todas as partes do personagem, por exemplo, eu já sei desenhar um corpo, mas eu evito fazer a mão porque eu ainda não sei desenhar a mão. Eu lembro quando eu era pequeno, todos os meus personagens estavam com a mão para trás do corpo. Todos eles. E no chão, quando eu desenhava o personagem, eles estavam sempre assim. Eu desenhava assim, eu aprendi a fazer isso quando eu era pequeno. Com a mão para trás. Aí desenhar. Aí quando chegava aqui embaixo, tinha sempre um capim bem grande aqui, ó. Todos os meus, todos os meus desenhos eram assim. Aí tinha um capim bem grande aqui. É. Aí todos os personagens eram assim. Aí um dia acho que alguém me perguntou, poxa, porque todos os seus personagens estão sempre nessa posição assim, e não aparece, né? Sempre um mato lá embaixo. Aí eu falei, que eu ainda não sei desenhar a mão e eu também não sei desenhar a pé. Então eu utilizava esse recurso, mas na verdade isso me prejudicava, né? Porque até um dia que eu decidi, não, agora eu vou aprender a desenhar a mão. E quando você vai aprender a desenhar ainda, é bom que você busque estudar parte a parte. Entendeu? Tipo assim, poxa, eu vou aprender a desenhar a mão. Aí você pega vários desenhos de mão e começa a copiar todos os modelos. Mão humana perfeita ou mão de desenho cartoon, tá? E aí você vai pegando, né, a estrutura da mão. As primeiras podem não ficar boas no início, mas depois você vai se acostumando.
Existem várias técnicas de você fazer mão, pé, de cartoon ou real, que você pode criar até o seu próprio estilo, né, de mão, desde que fique coerente com a ilustração. É assim que é construído um rascunho. Então, quanto mais referência você tiver, mais você vai acrescentando detalhes ao seu rascunho, tá? Características do personagem. No rascunho você vai definindo quais são as características dele. Também eu desenhei essa boca assim, mas isso aqui não é o único tipo de boca que você pode desenhar. Aqui estou falando de desenho cartoon. Você pode desenhar vários tipos de boca diferentes. Ah, mas como assim diferente? Por isso que eu falo, é bom conhecer referentes, tá? Aqui é um exemplo de como que eu faço meus rascunhos antes de fazer as ilustrações. Sendo que aqui você pode estar sempre alterando características do personagem, já que é só um rascunho, você tem a liberdade de fazer ajustes. Ah, ele tem que ter um pescoço grande. Você pode separar um pouco aqui. Viu que eu abri um espaço que não tinha. Posso criar aqui o pescoço dele. Ah, ele tem que ser pescoçudo. Tá vendo? Então vou voltar como estava. Prefiro assim o personagem. E você pode criar as características dos olhos, de como vai ser o seu personagem. E no rascunho você vai mexendo nas proporções. E lembre-se, aqui no rascunho você tem liberdade total de rabiscar. O traço não precisa ser perfeito. Você tem que ter sempre um olhar no todo, no geral. Viu? Perceber essas coisas. Aqui, um rascunho de um personagem. Agora, se você ainda não tem condições de criar um personagem do zero, do nada, invista em boas referências. Uma das boas referências que eu sugiro é no Pinterest. Tá? Lá você tem boas referências para você praticar o estudo de formas. Aqui eu digitei rascunho de personagens. O ideal é que sempre que você for pesquisar alguma coisa, você digite o tema da sua pesquisa em inglês, tá? Você vai perceber que em qualquer plataforma de busca, não só aqui no Pinterest, mas no Google, quando você digita em português, você tem, claro, bons resultados sim, mas quando você digita em inglês, o resultado é muito maior. Vem muito mais coisas de referências de muito mais diversas. Aí a pessoa fala, mas eu não sei nada de inglês. Vai no Google Translator e você quer procurar, por exemplo, você quer procurar rascunho de personagens. Como é que eu escrevo rascunho de personagem em inglês? Vai lá no Google Translator e coloca lá o que você quer, no caso aqui rascunho de personagens. Ele vai te dar a palavra em inglês e você vem aqui e coloca no programa. No caso aqui eu botei Character Sketches, rascunho de personagem. Aí o resultado que ele me deu aqui. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui é um bom para a pessoa já estudar, desde o básico. Tá vendo? O que você pode fazer? Você pode copiar essa imagem aqui, levar ela lá para o programa. Tá? Aumenta ela um pouquinho. E uma dica importante que eu vou dar. Essa é a mais importante na questão do aprendizado. Tá? O programa te dá a opção de você, tá vendo? Que os rascunhos, olha que legal. São boas diferentes. Quem está aprendendo aqui, pega a estrutura mínima, básica, o rabisco básico dos personagens e ele vai acrescentando os detalhes, olha só.
acrescentou os detalhes, ó. Primeiro passo, bem rabiscar um palitão mesmo. Aqui ele já acrescentou alguns detalhes. E aqui ele refinou os detalhes e tudo isso é rascunho. Entendeu? Como que você pode aproveitar essas referências, né? A pessoa pode pensar que o ideal seria o quê? Diminuir aqui um pouco a camada, né? A visualização da camada, criar uma camada nova por cima e rabiscar por cima. A pessoa pode pensar que está aprendendo. Olha, estou rabiscando e estou aprendendo. Aí você vai pegando as referências. Aí depois tu faz o outro e você vai copiando. Só que esse tipo, né, de exercício, copiando por cima, não estou dizendo que é errado, que é ruim, não adianta nada, não é isso. Mas não é o que vai criar as conexões no teu cérebro para que você adquira essas referências de uma maneira mais eficiente. Você vai estar atrasando o teu processo de aprendizagem. Que o ideal é você copiar, só que olhando do lado. Você vai olhar aqui, você vai olhar aqui e você vai fazer do lado. Tem gente que não consegue olhar um desenho no lado direito e desenhar no lado esquerdo. Eu já vi isso, não tem problema. Você pode botar o desenho aqui no lado esquerdo e desenhar ele aqui no lado direito, não tem problema. Eu sei que isso acontece. Não, você pode pegar a referência. Ah, mas eu quero aquela primeira lá, não tem problema. Você faz, seleciona a camada do rascunho, seleciona a referência que você quer, copia, paga outra camada, cola, tá só ele aqui isolado. Pronto, tá aqui a referência. Aí em outra camada você vai lá, pega o seu lápis e aí você amplia o suficiente. E agora você tem a referência e agora você vai treinar o teu cérebro. Então você vai olhar essas referências e vai tentar fazer o mais parecido possível. Vai copiando. Esse é a melhor maneira de você aprender, né, a ilustrar, fazer os rascunhos. O que vai acontecer? Quanto mais você fizer isso aqui, mais você vai estar ensinando para o teu cérebro as referências necessárias na construção, né, de ilustração, de personagens, né, dentro de rascunho, tá vendo? E aí você vai abrir a camada, tá lá, ó. Você pode já pegar a próxima referência, ó, e até em cima do seu próprio rascunho, você começar a colocar essas características aqui. Se o traço estiver muito forte e te atrapalhar, fazer um traço por cima, você pode diminuir aqui, né, o nível da camada, vendo? Ficando bem fraquinho. Você pode criar até uma camada separada para você preservar o que você já fez. Lápis, e agora você vai lá, começa a acrescentar esses detalhes baseados na sua referência. Se tivesse muito difícil fazer um traço, tenta aproximar mais a tela. Quando você aumenta a área que você está trabalhando, você ganha mais precisão no traço. Entendeu? Quando você começa a ter uma habilidade melhor, você consegue fazer com a tela mais afastada e você tem uma segurança melhor no traço. Mas de qualquer forma, né? Tá vendo que está um pouco difícil aqui no digital? Você amplia bastante, o máximo possível para você. E aí você vai ter um pouco mais de precisão no seu traço. Tá? Lembre-se, aqui é rascunho, você não precisa ficar buscando a perfeição eterna, não. Você está estudando, tá? Tenta fazer o mais parecido possível. E assim você vai estar aprendendo.
E assim vai criando o personagem. Agora imagina, todo dia, todo o tempo possível, disponível que você possa, você está aqui fazendo esses traços. Um dia fazendo isso aqui, 2 dias fazendo isso aqui, 3 dias, uma semana. Imagina, você vai salvando depois, faz de novo, não faz só uma vez só, faz mais de uma vez o mesmo personagem. Ah, Vitor, mas é chato fazer de novo. Conseguir a perfeição é esforço mesmo, é o sacrifício. Já vê aqueles jogadores de basquete que fazem cesta de 3 o tempo todo e ganham milhões de dólares? Tu acha que ele acertou a bola na cesta uma vez só e pronto? Ou ele ficou jogando aquela bola e treinando durante horas e horas, durante vários meses e até anos, no caso dele lá. Então é assim mesmo. Não pode ter preguiça não. Você tem que estar curtindo isso aqui, tem que curtir. E você vai. E nisso que você está fazendo isso, você está adquirindo informações. Quando você for criar o seu personagem, o teu cérebro vai estar inundado dessas referências aqui. Então você vai poder combinar e até criar o seu próprio aspecto de desenho quando você estiver criando. Mas para você ter condições de fazer isso, você tem que alimentar, né, a tua coordenação motora, o teu cérebro, tuas referências, né, sua biblioteca visual na mente, dessas coisas. Então você tem que fazer esse exercício aqui. Tá? E olha que isso aqui é uma referência que eu peguei lá no Pinterest. Né? Quando você seleciona um tipo de imagem lá, ele te dá várias referências sobre o mesmo assunto. Aqui, tem um mais simples aqui, ó. Personagem cartoon, ele vai sempre dando várias referências. Você pode também querer aprender a fazer separadamente. Ó, nariz. Você pode achar aqui mãos, pés. Aqui, ó, mão, cartoon. Olha quantas referências aqui para você estudar. E assim você vai estar se condicionando, né, a chegar, poder criar seus próprios personagens. Mas isso é um processo. Você precisa fazer os exercícios, precisa copiar, precisa buscar boas referências. O programa é só uma ferramenta, não é o programa que vai fazer você ter um bom rascunho, ou você saber fazer um personagem. Programas são ferramentas, tá? Você pode aproveitar as ferramentas do programa para você adquirir, né, essa habilidade. Ok? É isso aí. Isso aí é uma dica sobre a questão de rascunho. Espero que você tenha gostado. Tiver qualquer dúvida, coloca aí no comentário que eu posso, né, dar uma orientação específica sobre algo que você deseja saber. Um grande abraço, até a próxima.